Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Oficina do Livro. E como nós tentamos planejar este curso de uma forma mais didática possível, nós estamos pensando em começar de trás para frente. Por quê? A parte da criação do livro, no sentido de diagramação, do uso do LaTeX, que é o que eu utilizo, da parte de configuração de página, essas coisas é algo mais refinado. Vai exigir algumas aulas sequenciadas. Então, como aqui parte de algo tentando pegar, vamos dizer assim, de modo prático, eu eu pensei em começar de trás para frente. Ou seja, nós vamos ao longo dessas primeiras aulas já pegar um material pronto, impresso. No caso da nossa primeira aula, nós utilizamos o nosso livro R Básico. Então, nós vamos chegar à fase final de confecção desse livro físico, tá? A parte de como que esse livro foi elaborado, ela vem nas aulas seguintes e vai ter aulas específicas. Se você quer começar da fase inicial de como que o livro ele é criado, qual editor que eu utilizei, como que eu registrei, para que eu tivesse o direito autoral, tudo de forma independente de editora, para que a gente tenha acesso livre ao conhecimento e você possa propagar da melhor forma que você queira e da melhor forma que você também queira comercializar. Vamos passar algumas informações. Nesse caso, eu resolvi vir para a parte dessa confecção e depois ensinar essa fase seguinte, quer dizer, essa fase inicial, que seria da confecção do material, vamos pensar assim, não digital, né? Mas de como que eu cheguei a essa versão desse livrinho aqui do R Básico. Tranquilo? Então, hoje nós vamos para a parte artesanal da costura do livro. Eu já tenho os meus livros, quer dizer, eu já tenho as minhas folhas, que está num formato A4, gramatura aqui 75 gramas de cada folha, né? Então, é essa resma que a gente compra normal para os nossos livros. Apesar do livro aqui estar impresso em colorido, eu não tive dificuldades de modo... Aí a gente tem que ter cuidado também quando esse livro físico ele é impresso, para que ele atravesse a página seguinte, uma vez que ele é frente e verso. Então, a parte do que nós estamos aqui é justamente para mostrar como que nós vamos costurar. Bem, o que acontece? Alguns materiais que nós vamos utilizar de forma artesanal, por exemplo, a criação da mesa de costura, vamos dizer assim, eu vou criar também na fase final apêndices desse curso de como que você pode, por exemplo, fazer essa mesa digital. Aqui a gente pode dar um detalhe mínimo, que é simplesmente o que foi que eu fiz aqui. Eu peguei praticamente uma tábua, a espessura dela não implica em grande coisa, claro, você não vai pegar uma madeira um tanto fina, mas algo suficiente para que o meu alicate de pressão, vamos pensar assim, eu estou chamando isso aqui alicate de pressão, se vocês tiverem, eu acabei não procurando, ele vai simplesmente para prensar as folhas com a madeira, né? Então, nesse caso aqui, eu utilizei essa daqui, mas o importante não é essa espessura. Claro, não pode ser fininha demais, né? Porque senão, ela, na hora de eu apertar, ela pode prensar, ela pode danificar a própria madeira e eu perdê-la. Então, o importante é esta altura e a largura. Essa madeira, ela não pode ter uma largura maior do que 21 centímetros. Por quê? Porque eu vou utilizar a furadeira. Então, nesse caso aqui, eu estou usando uma espessura menor. Aqui, no meu caso,
eu estou utilizando ela em torno de 18 centímetros. Então, 18 centímetros, eu estou deixando 3 centímetros aqui de diferença, é justamente o espaço que eu preciso para furar o livro, as folhas, para que eu possa fazer a costura, ok? Aqui embaixo, da mesma forma, a base, ela não vai ter também, aqui no meu caso, é simplesmente uma estrutura dessa forma, ó. Nós vamos deixar as dimensões específicas numa aula específica para construí-la, no meu caso. Então, eu só estou deixando uma base aqui para que as folhas venham e eu consiga padronizar essas folhas ao modo delas estarem mais alinhadas possíveis, devido à costura. Claro que uma pequena diferença não tem problema, porque na hora de nós cortarmos as bordas para chegarmos à dimensão desejada do livro, a gente consegue fazer o reparo, se alguma folha ficou um pouco para frente ou para trás, mas claro que essa folha não pode ter grandes distâncias, tem que estar o mais alinhado possível. Então aqui é simplesmente essa base, e aqui, ó, se vocês observarem, eu fiz ela na dimensão, esta madeira, essa primeira parte aqui, ela tem a dimensão de 16 centímetros, tá? Por que de 16 centímetros? Porque eu vou ter essa outra estrutura aqui, ó, que ela vai complementar a largura dessa madeira, porque é aqui onde eu tenho, vamos dizer, não o gabarito, mas é onde eu vou, na hora de furar, a madeira aqui embaixo é onde ela vai sofrer o dano, literalmente. É tanto que aqui está cheio de furinho, mas não tem problema, certo? O que importa é que na hora que eu for utilizar a junção dessas duas, ó, aqui vai dar uma pequena diferença na hora de prensar, e eu vou ter um certo espaço aqui embaixo, ó, ela não precisa ficar rente, eu vou ter um certo espaço, as folhas vão ultrapassar aqui, que vai ser onde vai haver o corte, vocês vão olhar direitinho, e eu vou prensar para fazer os pontos de costura, tá? Então, com essa apresentação inicial, então eu tenho a minha máquina de costura, que é essa. O que é que eu vou precisar mais para esse material? Eu vou precisar desses meus 2 alicates para fazer a pressão. Isso aqui a gente compra facilmente em material de construção, tá? Eu estou utilizando uma reguinha, porque nós vamos mostrar para vocês as dimensões de onde eu vou fazer o meu corte. Estou usando uma tesoura. Aqui eu estou utilizando um gabarito, mas isso não é necessário. Hoje eu não utilizo mais esse gabarito. Eu vou mostrar mais ou menos a vocês na prática sem a utilização desse gabarito. Esse gabarito é uma estrutura, uma chapinha de aço. Foi muito ruim para levar para um serralheiro para ele fazer esse furo aqui. O ferro era de uma certa resistência, a broca algumas vezes dava um probleminha. Então, por fim, eu consigo na prática, não preciso disso daqui. O que mais? Bem, eu vou precisar de uma agulha, aqui eu estou usando as agulhas de guarda-chuvas, que praticamente era lixo, eu reutilizei. Então eu vou utilizar uma agulha para fazer a costura. Preciso especificamente de agulha? Dá para você fazer sem agulha, não tem problema não, uma vez que o nosso furo vai ser de 4 milímetros, de 3 a 4 milímetros, consegue passar, mas você consegue ter um controle melhor com as agulhas. E por fim eu vou precisar, aí pode ter vamos dizer assim, um gasto maior aí para cada um, que é uma furadeira, né? Às vezes nem todo mundo tem uma furadeira em casa, né? Geralmente os gambiarreiros, aí sim, gambiarreiro tem que ter o seu ferramental, e aí é imprescindível não ter uma furadeira, né? Tem que ter. Bem, nesse caso nós estamos utilizando uma broca de 4 milímetros. Aqui no meu caso eu tenho 321 páginas, não tem como você fazer um furo nesse caso. De modo a essas folhas, qual é o grande problema na hora da costura? Na hora que você está utilizando, se essas folhas não estiverem sincronizadas, se você não utilizar, por exemplo, uma broca,
que consegue fazer um furo rápido e você travando as folhas, isso aqui pode estufar e você não ter o controle, a qualidade desejada no final. Então, claro, pode existir outros modos de como você vai costurar o livro? Sim. Aqui eu não estou dizendo um padrão de se fazer livro, não. Aqui eu estou passando para vocês a minha experiência de desenvolver livros. Então aí é com vocês e aí vocês fazem as adaptações desejadas dentro das limitações que vocês têm, tá? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou só reposicionar melhor a câmera para que vocês vejam em detalhes todo esse procedimento que nós vamos fazer agora. Tranquilo? Então, reposicionado nossa câmera, a primeira coisa que nós vamos precisar, aqui nesse caso, eu vou reutilizar, aqui como eu estou com folha de proteção, eu não vou utilizar a luvinha que eu estava utilizando na aula anterior, porque as sujeiras que vai acontecer na borda e aqui não tem problema, porque aqui é minha folha de proteção. Então aqui eu posso sujar, não tem problema que no final eu vou retirar essa folha de proteção e eu vou estar com o livro propriamente dito. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é saber onde é que vai ser o lado do ponto de costura. Então eu vou mostrar aqui para vocês a primeira capa de entrada não é a capa dura, né? Mas é a capa de entrada do livro. Aqui é do R básico, né? Ó. Então, onde é que vai ser o meu ponto de costura? Meu ponto de costura será nesse lado, tá? O livro vai ser aberto dessa forma, ok? Então, aqui. Qual é a minha experiência? Meu livro, em particular, eu tenho as dimensões 16 centímetros por 23 de altura. 16 de largura por 23 de altura. Ele pode sofrer alguma variação no final, na hora de confeccionar a capa, mas eu vou tentar seguir à risca essas dimensões para que no final a minha capa de fato tenha 16 centímetros por 23. Então o que é que eu faço na prática? Os meus livros geralmente eu tento deixar nessa dimensão, que é um livro. Eu fico pensando em praticidade. Apesar de ser um livro de 321 páginas, se você deixa um livro quase da extensão de uma folha A4, além do espaço que ele vai ter, por exemplo, na sua mochila, o peso dele também é grande. Então, um livro mais compacto e menor é mais fácil de você manusear, de levar na mochila com menos peso, etc. Então, eu tento preservar assim. Claro, se você tem um livro de muitas folhas, aí você tenta aumentar um pouco mais, vamos dizer assim, as suas folhas para que caiba um texto maior em cada folha e o número de páginas no final diminua para não ter um camalhaço também. Então, é de cada um. A minha experiência eu tento fazer dessa forma. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dar um espaçamento sempre de 3 centímetros na parte de cima e 3 centímetros na parte de baixo. Como é que eu vou fazer isso? Vou retornar aqui a minha folha de proteção e usando simplesmente uma régua. Uma outra coisa que eu sempre faço. Na hora da impressão, isso aqui também é muito importante. Eu tenho que entender o quanto de largura que eu estou deixando para o meu ponto de costura. Lembrando que o meu ponto de costura vai ser aqui. Eu vou abrir mais ou menos a metade do livro para vocês entenderem o espaço que eu tenho para trabalhar nesse livro. Então veja que aqui eu tenho apenas uma linha que ela está como ponto de apoio na parte de rodapé superior e aqui no inferior. Então a minha paginação é embaixo, em cima eu dito seção ou especificamente o capítulo que está o livro, mas essa linha não tem problema dela chegar no ponto de costura. De toda forma, percebam que aqui eu tenho um espaço considerável para trabalhar o meu ponto de corte que eu tenho para esse livro, tá? Porque eu vou tirar um pouco aqui na lateral, como também aqui. Então eu tiro aqui em cima para este livro chegar no tamanho ideal.
Então aqui, se vocês observarem, pela experiência e pelo formato de como está o meu livro, eu tenho uma distância muito boa que eu posso colocar o ponto de costura aqui, tá? Ó. Aqui nesse caso, eu em particular, vou escolher uma distância de 2 centímetros. Veja, que o meu ponto de costura estando mais ou menos aqui, eu tenho ainda esse espaço aqui todo, que na hora que eu for manusear a abertura do livro, você vai ver que não tem dificuldade de eu fazer leituras no meu texto. Veja que todo ele é dessa forma, tá? Ó, não tem problema, ó. O livro tem todas essas dimensões. Em algumas situações, se você não controla a diagramação e há um espaçamento um pouco para cá, um pouco para lá, isso vai dar problema na hora de você cortar e costurar o seu livro. Então, isso tem que ter muito cuidado. Quando nós chegarmos na fase de diagramação, vocês vão perceber, se essa diagramação não foi bem realizada, você vai ver que na parte final você vai ter problema. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou juntar as partes novamente e eu já sei que eu vou dar um espaçamento de 2 centímetros para eu ter o meu ponto de costura. Então, eu vou dar 2 centímetros aqui e espaçando aqui em cima 3 centímetros para cima e 3 centímetros para baixo. Significa dizer que mais ou menos aqui vai ser os meus pontos de costura. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, vou voltar o meu livro, as minhas folhas aqui novamente. Por enquanto, só está sendo importante eu metrificar a distância de 2 centímetros. Vamos pensar aqui, né? Ó, de 2 centímetros o meu livro. Tanto aqui quanto aqui. Eu vou utilizar essa, você pode utilizar uma régua, o que quer que seja. Eu vou simplesmente passar uma linha guia para eu entender por onde é que eu vou fazer o ponto de costura. Então, tá aqui o meu guia. E o que eu vou fazer na sequência agora é dar a distância de 3 centímetros em cima e 3 centímetros embaixo. Sempre averiguando na parte interna se tá ok essa dimensão que você está colocando. Claro, eu estou colocando 3 centímetros para cima, 3 centímetros para baixo, porque eu sei que nessa distância de 3 centímetros é onde eu vou fazer o corte na guilhotina para a diminuição do tamanho da folha. Se sua impressão está acima dessa delimitação que nós estamos falando, é claro que você não vai usar 3 centímetros, você vai usar uma distância menor, né? Beleza. Dúvidas que vocês tiverem, claro, vão deixando na descrição para a gente poder sanar alguma dúvida que porventura possa surgir na hora de vocês confeccionarem o livro de vocês. Então aqui eu estou deixando 3 centímetros para cima. Eu vou fazer só um guiazinho aqui, ó, para eu delimitar e vocês visualizarem. E 3 centímetros para baixo. Também vou colocar aqui. Então, essa minha folha de proteção, como é que ela ficou? Ela ficou assim, ó, nesse formato. Eu fiz a linha guia e dei a distância daqui de cima de 3 centímetros para cima e de 3 centímetros para baixo. Então, eu sei que eu vou fazer os pontos de costura nessa delimitação aqui. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Bem, a nossa experiência nos mostra que antes eu fazia muitos pontos de costura. Eu fazia 5 pontos de costura para travar essas folhas. Não precisa. A nossa experiência nos mostra que apenas 3 pontos de costura serão necessários para nós vedarmos, para nós travarmos essas folhas. Como que serão esses 3 pontos de costura? Cada ponto de costura são 2 furos que nós fazemos para fazer a costura de um ponto. Então eu digo que um ponto de costura é um nó que eu dou em 2 furos. Então eu tenho um ponto de costura no início,
um ponto de costura no meio e um ponto de costura no final, certo? Então é como se a minha linha guia fosse da seguinte forma. Eu vou fazer mais ou menos um traçado aqui dentro da delimitação dos 3 pontos. Então eu vou fazer um furo mais ou menos aqui. Eu vou deixar os pontos guia de onde a broca vai furar. As minhas folhas, ó. Então, esse espaçamento aqui, eu estou utilizando de um furo para outro, mais ou menos 2,5 centímetros, tá? Então, aqui são os pontos guia de como eu vou fazer os furos para costurar o meu livro, ok? Então, isso aqui é um ponto, isso aqui é outro ponto, isso aqui é outro ponto. Por isso que eu digo que eu só preciso de 3 pontos de costura. Antigamente eu fazia 10 pontos de costura, quer dizer, 5 pontos de costura, quer dizer que eu precisaria fazer 10 furos. Não precisa, é muito gasto de tempo e desnecessário a questão do seu material. Uma coisa que eu também só faltei de mostrar para vocês lá atrás foi justamente a minha linha encerada, tá? Ó. Então, eu geralmente uso o branco porque algumas experiências nos mostraram que usar, por exemplo, cores muito escuras, por exemplo, o preto, uma linha preta, às vezes ela mostra nas folhas brancas, quando você vai fazer o acabamento com a cartolina, ela mostra um pouquinho. Então, preferi o branco, que isso acaba não ocorrendo. Ok? Bem, agora, como é que eu vou fazer a minha costura? Eu vou pegar a minha máquina de costura, que assim estou intitulando ela, e veja como é que vai ficar as minhas folhas. Olha o que é interessante agora. Olha como é que eu estou posicionando a máquina de costura, tá? Ó. Então aqui agora, claro que como o meu ponto de costura está aqui, verificando justamente as folhas, né? Ó. Como o meu ponto de costura está aqui, esse lado ele vai ficar para fora, que é onde eu vou passar a furadeira para usar, por meio dos meus pontos guias, esses furos. Então aqui o que é que eu vou fazer agora? Veja para que está servindo isso aqui, ó. Eu vou justamente alinhar essas folhas o mais próximo possível. E vou travar essas folhas. Eu geralmente faço um alinhamento no máximo que eu posso, claro. Tá, ó. Tentando travar essas folhas. E diminuir ao máximo a distância entre elas. Veja aqui nesse caso que na minha situação eu não tenho a dimensão justamente de 21 centímetros aqui, mas como isso aqui é móvel, eu consigo jogar aonde eu quero que vá acontecer a minha costura. E agora eu vou colocar a minha base guia aqui, ó, para a trava da madeira. O que é que eu vou fazer aqui? Às vezes eu faço assim, tá, ó. Eu travo ela aqui, assim, ó. Vendo aqui, ó. E venho com esse material. Bem, o que é que acontece? Na hora do furo, o que é muito importante é esse furo, eu não posso ter esse espaçamento, vamos virar aqui, ó. Eu não posso ter essa distância aqui, ó, de onde vai haver o furo que a broca vai passar para essa acomodação, essas folhas livres, essa parte final. Porque na hora que a broca entrar, o que ela faz com as folhas é estufar. E isso não pode acontecer. Por isso que eu disse para vocês no início de não utilizar a guia, aqui, ó, é justamente onde eu travo essas folhas e que eu consigo justamente aqui. Então, veja, esses meus 2 alicates que eu uso na madeira no início, ele é simplesmente para acomodar melhor as folhas, mas o guia, de fato, é justamente o bloqueio que eu faço aqui. Então, esse bloqueio, na realidade, eu uso com essa chapinha.
Eu disse para vocês que não iria utilizar, mas eu vou acabar usando. Se vocês não têm isso daqui, o que é que vocês podem fazer? Eu vou travar elas aqui primeiro para vocês verem ela por cima, como é que está o ponto da costura. Ó, então o ponto da costura está assim, ó. O que você pode fazer? Você pode pegar essa madeira e chegar o mais próximo possível da linha guia, de onde você vai fazer o ponto de costura. Ela mais próximo da linha guia vai evitar que essas folhas estufem assim. Percebem? Por quê? Porque aqui no meu caso, eu vou utilizar, de fato, disse para vocês que não iria, vou acabar utilizando, tendo que utilizar. É a minha ferramenta, o meu gabarito dos furos. Esse gabarito dos furos, eles não vão estar exatamente no ponto da costura, nesses pontos guias, porque ela é só um guia. Eu posso jogar um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, não tem problema. Só não posso ultrapassar esta limitação aqui, ó. Eu não posso passar dessa linha e nem posso passar dessa linha. Então, eu vou jogar 2 furos aqui, 2 furos no meio e 2 furos no final. Ok? Beleza. Feito isso daqui, então, vou ter que, de fato, utilizar o meu gabarito. Esse gabarito aqui, eu já mostrei para vocês, fiz ele de aço. Pode ter alguma alternativa? Pode. Você pode fazer esse gabarito com, não sei, com uma régua ou com alguma estrutura de plástico, né? Que consiga ter esse gabarito e simplesmente ter o guia aqui. Porque o importante aqui agora é, essa madeira precisa estar travada? Não, ela não precisa estar travada. Precisa estar travada nas proximidades da costura. Então, aqui nesse caso, eu vou utilizar a ferramenta do alicate de pressão para eu travar justamente elas aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho a minha broca aqui já no ponto, 3 a 4 milímetros, e eu vou fazer aqueles 3 pontos de costura. Vou costurar aqui agora e vou mostrar a vocês ao final como é que ficou. É muito rápido, 321 páginas e a furadeira consegue tranquilamente fazer rapidamente esses furos, tá? Então vamos lá. Vou acelerar um pouco o vídeo, tá? Pronto. Finalizei os meus 3 pontos de costura e vou mostrar para vocês aqui agora como é que ficou esses 3 pontos de costura. Ficou um pouquinho distante, não tem problema. E só para vocês observarem como é que ficou ao final, ó. Os 6 furos. 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Como o meu guia está aqui, perceba que eu não ultrapassei a linha desejada, né? Que é essa da limitação. Porque isso aqui vai ser corte. Isso aqui vai ser rebarba que nós vamos tirar. Aqui também, onde vai ficar a base do livro, também eu vou tirar um pouco para poder diminuir na largura lá no final. Ok? Agora o processo de costura que nós vamos fazer vai ser facilmente pegar uma agulha. Geralmente nós usamos o agulhão, né, e não uma agulha pequena. Aqui nesse caso, eu vou utilizar a nossa estrutura, que é uma adaptação do nosso agulhão feita de guarda-chuva, com aquela parte lá. Depois eu mostro para vocês alguns materiais que eu tenho de guarda-chuvas velhos, que eu justamente faço a gambiarra para poder fazer as minhas agulhas, mas vou mostrar para vocês um macete muito interessante, que é por que eu uso a linha encerada. A linha encerada tem um segredo muito interessante, que por ela ser encerada, quando você faz um nozinho cego, e você puxa a trava dela, ela vem, aperta, mas não volta. A cera que tem na linha não deixa ela voltar.
Então agora, o que é que eu faço para o ponto de costura? Eu faço 2 voltas para a costura de um ponto, tá? Então eu venho aqui no primeiro furo, ultrapasso, faço um giro, dei uma volta, vou fazer a segunda agora, tá? Ó, segunda. E faço a volta. Pronto, tô com 2 pontos. Vou ajeitar um pouco aqui essa rebarba que ficou, ó. Não vou deixar tão grande, vou mostrar aqui para vocês agora. E agora eu vou dar um nó cego. 2 voltas. Dei o primeiro nó e dei o segundo nó. Vocês vão perceber que ela ficou folgada, ó. Ficou folgada. Mas ela é uma linha encerada. O que é que a gente faz? A gente dá um aperto. Esse aperto, você vai observar com o tempo que o lado do aperto vai depender da forma como você fez o nó. Eu simplesmente pego aqui, ó, e dou um simples aperto puxando para um dos lados, ó. Feito para um dos lados, não precisa um aperto muito grande. Veja que a minha costura, deixa eu mostrar assim, ó, ela ficou bem apertadinha, ó, perceba, ó. Eu posso vir aqui e fazer esse aperto um pouco melhor, se eu quiser, ó, não precisa muita força. Já apertei e agora o que simplesmente eu vou tirar o excesso da linha com a tesoura. Tirei o excesso. O que é que eu vou fazer? Eu não faço do meio, eu faço do outro, da parte final logo, porque eu consigo ter o controle literal da trava dessas folhas, ok? Então vamos lá? Na mesma lógica, vamos fazer 2 pontos de costura. Lá vai uma. Lá vai 2. Vamos acelerar o vídeo, uma vez que a primeira parte eu já fiz de modo detalhado para vocês. Pronto. Finalizei os meus 3 pontos de costura. Observem aí, ó. Como nós vamos saber se esse ponto de costura ficou bom ou não ficou bom? Vamos lá. Vamos retirar aqui agora. E o que é que nós vamos fazer? A gente simplesmente abre o livro e verifica se aqui internamente eu consigo visualizar ou não a linha. Se eu conseguir visualizar a linha, significa dizer que essa linha ficou folgada e que, portanto, ela precisaria um maior de aperto. O que é que eu sugiro? Se isso aconteceu, você vem aqui, corta novamente e dá outro ponto de costura, apertando com firmeza essa linha encerada. Ok? Aqui no nosso caso, você vai perceber, ó, que está perfeito a nossa costura. Ó, não tem abertura para visualização da linha. Veja que na hora que nós vamos abrir o livro, você vê esta altura que vai acontecer aqui. Justamente quando nós formos fazer a melhoria ou chegar ao padrão que nós queremos para o tamanho da folha, aqui nós vamos tirar consideravelmente na guilhotina este tamanho para chegar o mais próximo possível do ponto de costura. E isso eu também vou ganhar em largura, né? Na diminuição da largura, para eu não tirar tanto para esse lado de cá e ficar muito em cima do texto. O que nós queremos aqui é uma largura de 16 por 23. Então aqui nós temos a nossa primeira fase, que é a costura do nosso livro.
Era isso que nós queríamos deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e curtido dessa nossa experiência. Mandem os seus comentários para vocês dizerem o que é que vocês acharam de interessante, o que é que acharam difícil, alguma ferramenta que não ficou bem detalhada, e a gente tenta esclarecer para vocês na descrição do nosso vídeo. Nós temos também a comunidade Estudando o Ambiente R, que é uma comunidade do WhatsApp, que por lá nós postamos também todos os nossos materiais, que nós vamos deixar na descrição desse vídeo. Vocês entram e têm contato direto comigo e com os demais membros da comunidade para poder trocar essas experiências e a gente poder conversar mais e mais. Ok? Um abraço, espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!